Todos os dias, mais de 300 brasileiros sofrem um derrame, também chamado de AVC. É uma das principais causas de morte e incapacidade no país, atingindo pessoas cada vez mais jovens. E o que muitos não sabem é que até a posição em que você dorme pode aumentar esse risco durante a noite. Imagine, você deita para descansar, sem perceber, coloca seu cérebro em perigo. Hoje, eu vou revelar qual é a posição de maior risco, explicar por que ela é tão perigosa e mostrar como você pode proteger sua saúde com medidas simples antes de deitar. Antes de começar, já faço um pedido importante. Confira se você está inscrito no canal. Só assim você garante que não vai perder nenhuma orientação vital para a sua saúde e ainda ajuda a levar essa informação para milhares de pessoas que podem estar em risco. Clique agora em inscrever-se, ative o sininho e vamos juntos nessa jornada de prevenção. Dormir é essencial para o corpo se recuperar, mas poucas pessoas sabem que certas posições noturnas podem transformar esse momento de descanso em um risco silencioso. Durante o sono, o corpo passa horas sem que possamos perceber se algo está errado. E é justamente nesse período que a circulação sanguínea pode ser comprometida. Quando nos deitamos de forma inadequada, criamos pressões indevidas no pescoço, no peito e até nas principais artérias que levam sangue ao cérebro. Isso pode causar desde queda na oxigenação cerebral até maior risco de obstruções, favorecendo condições como o derrame. O mais assustador é que muitas pessoas se deitam dessa forma noite após noite, sem imaginar que estão criando um hábito perigoso. E esse hábito pode ser ainda mais crítico em quem já possui fatores de risco como pressão alta, colesterol elevado ou histórico familiar de AVC. Agora chegamos ao ponto central. Qual é a posição que mais aumenta o risco de derrame durante a noite? Dormir de barriga para baixo, com o pescoço muito virado para um dos lados, é a posição mais perigosa. Isso porque essa postura pode comprimir a região da artéria carótida, que é responsável por levar sangue e oxigênio diretamente ao cérebro. Além disso, quando o corpo fica horas pressionado nessa posição, há maior chance de redução no fluxo sanguíneo, microlesões vasculares e até favorecimento de coágulos. Outro detalhe é que muitas pessoas que dormem assim acordam com o pescoço dolorido, dor de cabeça ou tontura, mas não relacionam isso a um sinal de alerta do próprio corpo. Essa posição, repetida todas as noites, se torna um risco silencioso, especialmente para quem já tem pressão alta, colesterol elevado ou problemas cardíacos. E aqui vai meu segundo pedido. Já se inscreveu no canal? Quando você se inscreve, garante que não vai perder os próximos vídeos que trarei por aqui. Quando você se deita de barriga para baixo ou mantém o pescoço virado de forma exagerada, uma série de efeitos silenciosos começam a acontecer no seu organismo. A artéria carótida, que leva sangue diretamente ao cérebro, pode ser comprimida, reduzindo o fluxo sanguíneo. Isso significa menos oxigênio e nutrientes chegando ao órgão mais vital do corpo. Com o tempo, essa redução constante favorece pequenas lesões nos vasos sanguíneos e pode até aumentar o risco de formação de coágulos. Esses coágulos, quando se deslocam, podem obstruir a circulação cerebral e causar um derrame. Além disso, a posição inadequada aumenta a pressão sobre a região cervical. Esse estresse pode comprometer nervos, dificultar a respiração e piorar quadros como a apneia do sono, que, por si só, já é um fator de risco para derrame e problemas cardíacos. O mais preocupante é que tudo isso acontece sem dor imediata ou aviso claro, tornando-se um inimigo invisível da sua saúde. Fatores que aumentam o risco. É importante entender que a posição para dormir não age sozinha. Existem fatores que potencializam o risco de derrame quando combinados a esse hábito noturno. O primeiro é a hipertensão arterial. Aqui no Brasil, cerca de 1 em cada 4 adultos sofre de pressão alta, muitas vezes sem diagnóstico. Essa condição, somada a uma postura que dificulta a circulação, aumenta muito a probabilidade de um AVC. Outro fator é o colesterol elevado, que favorece a formação de placas de gordura nas artérias. Quando a circulação já está prejudicada pela posição inadequada, a chance de obstrução é ainda maior. O sedentarismo também entra na lista. Pessoas que não se movimentam regularmente têm vasos sanguíneos menos elásticos, pior controle da pressão e do açúcar no sangue. Isso significa que o corpo reage pior a qualquer estresse circulatório, até mesmo durante o sono. Além disso, condições como a apneia do sono, obesidade, tabagismo e diabetes criam um ambiente perfeito para que o risco se multiplique. A posição inadequada na cama pode ser o gatilho final em quem já carrega essa combinação de fatores. E aqui reforço. Já conferiu sua inscrição no canal? Isso é essencial para que você receba mais informações que podem salvar vidas. Ao se inscrever, você fortalece a missão de conscientização e ajuda a reduzir estatísticas tão graves aqui no Brasil. Sinais de alerta durante a noite e ao acordar. O corpo sempre dá sinais quando algo não vai bem,
e no caso do derrame, esses sinais podem surgir até durante o sono. É por isso que você deve ficar atento a pequenos detalhes que muitas vezes são ignorados. Durante a noite, quem dorme em posições inadequadas pode sentir formigamento em braços ou pernas, despertares súbitos com falta de ar ou até roncos muito intensos, que podem estar relacionados à apneia do sono. Essa condição, por si só, já reduz a oxigenação cerebral e, combinada com a postura errada, se torna um gatilho ainda mais perigoso. Ao acordar, os sinais de alerta ficam ainda mais evidentes: dor de cabeça forte logo pela manhã, tontura, dificuldade para falar com clareza, visão embaçada ou fraqueza repentina em um lado do corpo. Mesmo que esses sintomas desapareçam em poucos minutos, eles podem indicar um mini AVC, um aviso de que algo grave pode acontecer em breve. Ignorar esses sinais é como brincar com a própria vida. O derrame não avisa quando vai chegar, mas o corpo sempre tenta mandar recados antes. Como dormir de forma mais segura? A boa notícia é que você não precisa viver com medo do sono. Existem formas práticas de se proteger e dormir tranquilo. A posição mais recomendada pelos especialistas é de lado, principalmente do lado esquerdo. Essa postura favorece a circulação sanguínea, ajuda no funcionamento do coração e melhora a respiração. Além disso, evita a compressão das artérias do pescoço, reduzindo o risco de derrame. Outro ponto essencial é o uso do travesseiro correto. Um travesseiro muito alto ou muito baixo força a coluna cervical e pode pressionar vasos importantes. O ideal é que a cabeça fique alinhada com o corpo, sem torções. Também é importante investir em um colchão firme, que sustente o corpo de forma equilibrada. Uma dica prática é colocar um travesseiro entre os joelhos ao dormir de lado. Esse detalhe ajuda a manter a coluna na posição correta e evita desconfortos musculares que fazem muita gente virar para a barriga durante a noite. E lembre-se, a prevenção não acontece só durante o dia. Dormir na posição certa é um ato de cuidado com o seu coração e com o seu cérebro. Dormir na postura correta já reduz bastante os riscos, mas a verdadeira proteção contra o derrame vai além da forma como você se deita. Aqui entram os hábitos que você cultiva todos os dias. A alimentação é um dos pilares mais importantes. Diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados, gordurosos e ricos em sal ajuda a controlar a pressão arterial e o colesterol. Por outro lado, incluir frutas, verduras, grãos integrais e peixes ricos em ômega 3 fortalece o sistema cardiovascular e mantém as artérias mais saudáveis. A prática regular de atividade física também é fundamental. Caminhadas, corridas leves, natação ou até mesmo dançar ajudam a melhorar a circulação, controlar o peso e reduzir a inflamação no corpo. Isso não só diminui a probabilidade de um derrame, como também aumenta sua disposição e qualidade de vida. Outro ponto crucial é o acompanhamento médico. Fazer check-ups periódicos permite identificar fatores de risco cedo, como hipertensão e diabetes, que muitas vezes não apresentam sintomas. Cuidar desses aspectos antes que evoluam é um investimento em longevidade. E nunca subestime o impacto de abandonar hábitos nocivos como tabagismo e consumo excessivo de álcool. Ambos são combustíveis para doenças cardiovasculares e potencializam os riscos do sono inadequado. Cuidar da posição ao dormir é essencial, mas quando somamos isso a um estilo de vida saudável, os resultados são muito mais poderosos. Chegamos ao fim desta jornada, mas é agora que você precisa transformar informação em ação. O que vimos até aqui é claro: dormir de barriga para baixo, com o pescoço virado e as artérias comprimidas, aumenta significativamente o risco de derrame durante a noite. Esse risco se torna ainda maior quando combinado a fatores como hipertensão, colesterol alto, sedentarismo e doenças como a apneia do sono. Mas você não está condenado a esse perigo silencioso. Há escolhas simples que podem fazer toda a diferença. Primeiro, mude sua posição para dormir. Prefira o lado esquerdo, com o corpo apoiado de forma natural. Use um travesseiro de altura adequada para manter a coluna alinhada. E, se possível, coloque outro travesseiro entre os joelhos. Isso mantém sua postura estável e evita que você role inconscientemente para a barriga durante a noite. Segundo, faça da sua alimentação um escudo protetor. Reduza frituras, excesso de sal e comidas ultraprocessadas. Inclua no prato diariamente frutas, verduras e grãos integrais. Se possível, dê preferência a peixes como salmão e sardinha, ricos em ômega 3, que têm efeito anti-inflamatório e ajudam a manter as artérias limpas e saudáveis. Terceiro, movimente-se. Você não precisa virar atleta de um dia para o outro. Uma caminhada de 30 minutos, 5 vezes por semana, já é suficiente para melhorar a circulação, fortalecer o coração e reduzir o risco de doenças graves. Se preferir, escolha uma atividade que traga prazer, como dançar,
nadar ou pedalar. Quarto, faça check UPS regulares. Medir a pressão, avaliar o colesterol e a glicemia é fundamental para identificar riscos antes que se transformem em tragédias. Lembre-se, muitas pessoas descobrem que tinham hipertensão ou diabetes apenas depois de um AVC. Não espere o susto chegar. Quinto, abandone hábitos nocivos. Se você fuma, procure ajuda para parar. O cigarro é um dos maiores agressores das artérias. Já o álcool, em excesso, também danifica o sistema cardiovascular. Cada escolha que você faz no dia a dia tem impacto direto na sua noite de sono e, consequentemente, na sua vida. E por último, mas não menos importante, ouça os sinais do seu corpo. Acordou com tontura, visão turva, fraqueza em um lado do corpo ou dificuldade para falar? Procure ajuda médica imediatamente. Mesmo que os sintomas passem, pode ser um mini AVC, um aviso de que o próximo pode ser muito mais grave. Este vídeo não é para assustar, mas para conscientizar. Derrames matam centenas de brasileiros todos os dias, e muitos poderiam ser evitados com medidas simples como mudar a posição de dormir, cuidar da alimentação, praticar exercícios e realizar consultas regulares. Antes de encerrar, faço meu último pedido. Já conferiu se está inscrito no canal? A sua inscrição não é só um clique. Ela é a forma de garantir que você continuará recebendo informações que podem literalmente salvar sua vida e a de pessoas que você ama. Além disso, quando você se inscreve, curte e compartilha, o YouTube entrega este conteúdo para milhares de pessoas que ainda não sabem do perigo que correm ao dormir errado. Você pode ser a razão de alguém mudar um hábito e evitar um derrame. Resumindo, evite dormir de barriga para baixo, cuide da sua postura, adote uma rotina saudável com alimentação rica em nutrientes como ômega 3, pratique exercícios, faça check UPS, abandone o cigarro e reduza o álcool. São atitudes que, somadas, constroem uma vida mais longa, com mais energia e qualidade. Durma bem, mas durma com segurança. Seu coração, seu cérebro e sua família agradecem.